Seja muito bem-vindo a mais um Primecast, o podcast da Ecoprime, podcast da família cristã. Aqui nós falamos sobre criação de filhos, educação cristã, casamento, filosofia cristã, teologia, até entrou psicologia aqui no meio também. É verdade. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como restaurar o seu casamento. O episódio, eu vou falar, tiveram muitos episódios legais, né, no dia de hoje, mas o episódio desse exato momento, o episódio que eu estou a sós com a minha esposa maravilhosa. Um podcast muito mais íntimo, um podcast muito mais aberto, muito mais franco com vocês. Carne de sua carne. Exato, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, uma só carne comigo. E é o rosto bonito desse podcast, certamente. Né? Não tem nem dúvida. Oitava vez minha e contando. Minha latinha é fraca, eu sei disso, mas o que está dentro de mim é bonito. Então, meu amor, seja muito bem-vinda, né, a mais um podcast. Você poderia falar mesmo para mim, já que nós somos apresentadores. Seja muito bem-vindo, meu amor. Vamos caminhar aqui ao longo desse episódio talvez franco, né, profundo e eu espero divertido. Podemos aprender nos divertindo, sem brincar, porque é um assunto sério, mas nos divertindo. Vamos falar sobre como restaurar o casamento, né? Vamos sim. Gente, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. A gente vai estar... A gente sempre se alegra muito em estar trazendo conteúdo, compartilhando conteúdo que a gente tem aprendido, né, através de livros, leitura, através da palavra de Deus, que é a nossa base e a nossa lente para enxergarmos todas as coisas. E a gente vai estar falando hoje, a gente já falou sobre criação de filhos, falando sobre educação cristã, falando sobre psicologia, e a gente vai estar falando agora sobre casamento, né, que faz parte desse escopo desse guarda-chuva de atuação que a gente atua. Afinal de contas, a gente trabalha com escola. Na escola existem crianças e não há nada mais precioso que os pais possam dar aos seus filhos do que além do evangelho, do que um casamento estruturado, harmonioso, baseado na palavra de Deus. Eu gosto de pensar até que é a herança dos pais. Eu fiz um Twitter esses dias nesse sentido, né? Não sei se chama mais Twitter, meu X, mas eu fiz um Twitter nesse sentido. É o principal legado, a principal herança dos pais para os seus filhos, né, a partir do evangelho, é a construção de um casamento abundante para a glória de Deus e fortalecer esse casamento a ponto de trazer não só exemplo, mas estrutura. É a estrutura ideal, é a estrutura que Deus reservou para que as famílias pudessem, ou os filhos pudessem ser nutridos e criados, para serem lançados no mundo como flechas. Então, muitos pais perdem essa perspectiva e acabam destruindo os seus casamentos por uma má gestão das prioridades. A família começa no casamento. Não é à toa que sem casamento você não tem nem família. Verdade. Então, você pode ter uma família sem filhos. Às vezes o casal está ali tentando ter filhos e não conseguiu. Mas você não pode ter uma família sem casamento. Então, a ideia de família desconstruída de hoje em dia, você pode chamar de arranjo social, o que for, mas a família, né, no aspecto ideal de Deus, o chamamento ideal, não estou rejeitando esses contextos diversos, desafiadores. Eu mesmo vim de uma família, né, com pais divorciados. Minha mãe, né, com muito esforço, né, me criou e criou a meu irmão. Meu pai sempre tentando ser presente, no sentido de, mesmo não morando em casa, o que é um buraco absurdo, né, mesmo não estando casado com minha mãe, né, de alguma forma ele se casou novamente. Enfim, glória a Deus pela vida que os dois construíram nesse sentido, mas não é um ambiente planejado, projetado por Deus, para que os filhos possam ser criados. E certamente existem marcas, né? Não estou aqui para culpar ninguém, cada um tem sua jornada dentro do Senhor, mas cada um também tem a sua responsabilidade. E eu hoje ocupo esse papel como marido de ter essa responsabilidade diante de Diego, Cauã, Aimee, Natan, né? De alguma forma exercer esse pastoreio, esse cuidado no lar. E eu sei que eu vou responder diante de Deus, diante dessas falhas, porque nós somos falhos. Existe graça sobre graça, sim, superabundante graça, mas o chamamento é para que nós possamos, então, lutar pela restauração dos nossos casamentos e para a construção de um casamento abundante. Certo, amor? Certíssimo. Tem alguns estudos aí, né? Que Tô aqui pesquisando. Ele tá falando ali, eu tô pesquisando aqui. Tem uma parada muito louca aí que tu acabou de ler. Eu queria que tu lesse pro pessoal poder entender. Queria ler primeiro uma seguinte coisa. A gente tava aqui, né, conversando sobre o podcast. Eu tava pesquisando aqui. Mas antes eu queria trazer a perspectiva. A gente vai falar sobre restauração no casamento. E a primeira coisa que a gente precisa, né, entender é que ao longo dos anos, né, tô vendo aqui, o índice de divórcio, o brasileiro passou a se divorciar mais, segundo algumas pesquisas. Antigamente, eram 10 divórcios para cada 30 casamentos. Uau. E hoje, essa média é de 10 para cada 24 casamentos. Uau. Teve um tempo atrás que eu andei andando uma pesquisa sobre se havia diferença entre a quantidade de divórcios na sociedade em geral e a quantidade de divórcios na igreja, né, entre cristãos. E eu fiquei bem, assim, espantada
Porque eu imaginei que esse dado seria diferente. Que a gente teria uma quantidade de cristãos se divorciando menos do que na sociedade em geral, mas, para minha infeliz surpresa, os dados eram muito semelhantes, né? O que nos faz ficar tristes, principalmente, e preocupados, e faz esse momento agora de conversa ser tão relevante, né? Porque a gente está trazendo... O objetivo aqui é trazer a palavra de Deus para esse contexto de restauração. Porque quando o casamento ele chega no divórcio, é quando ele, né, ali tentaram meio que de tudo e aparentemente tentaram de tudo, ou pelo menos no caminho que entendiam que era tudo, e decidiram, por fim... Tudo pode ser tentar cavar uma mina de ouro com uma pá de criança, tá? É verdade. Ou seja, por isso usar os recursos de acordo errados. com de acordo com o que entendiam, né? E se divorciaram. Mas quais são as principais causas do divórcio? Aí eu estava procurando aqui, porque, beleza, se divorciaram, a gente está aqui com a estatística na frente, mas qual era a principal causa? O que é que foi apontado? E eu achei muito interessante, porque aqui no estado de Minas vinha com uma manchete dizendo que falta de sexo e finanças, de acordo com um grupo que trabalha com a parte jurídica, eles dizem que 80% dos casos se divorciavam, dos casos de casamentos, né, fracassados, se divorciavam por causa de falta de sexo e finanças. E esses eram os principais motivos para divórcio. Olha a doideira, né? Porque falta de dinheiro nunca vai fazer ninguém se divorciar. Não é isso. É o que você faz com a falta de dinheiro. É o tipo de estresse que você gera, o tipo de conflito, de confusão. Eu tenho um curso com mais de 36 aulas só sobre finanças para casais, por entender essa demanda, essa necessidade. Veja, parte do processo de restauração é mudar, dar um shift na sua mentalidade. Eu estou vivendo uma crise financeira. Essa crise financeira, né, chegou sobre a minha vida por algum tipo de deslize ou inconsequência ou irresponsabilidade, ou simplesmente porque haveria de chegar. Me esforcei, me direcionei, me esforcei no sentido de desenvolver habilidades e chegou, né? Crise, fome, o que for. E aí eu vou lá e agora, para resolver esse problema, eu vou brigar com o meu cônjuge. Veja, a crise financeira, quando chega na vida de uma família, nunca é para separação. Nunca é. O problema não é a crise financeira, é a crise da alma, da consciência. Amor, e assim, a gente teve recentemente o evento Casamento Abundante, né? A gente não tem ainda data para o próximo, mas fica ligado aí, porque tem abençoado centenas de casais. Centenas de casais. E algumas, a gente abriu um espaço para perguntas, e teve algumas perguntas, tu lembra, nessa área de finanças. E pelo que eu lembro, a maior parte das perguntas, ela dizia respeito ao início, a um erro numa compreensão inicial, que era de que o casal que o dinheiro é do casal e não é individual. Porque aí tinha-se aquela discussão, não, porque o meu marido trabalha, mas ele só me dá uma mesada e ainda fica jogando na minha cara. Teve, né, uma dessa. Ou então dizia assim, meu marido tá com dívida, lembra dessa? Lembro. Meu marido tá com dívida. Eu tenho uma reserva. Eu tenho reserva, eu tenho que dar a minha reserva para ele pagar a dívida dele, ou ele se vira para pagar, já que a dívida foi dele? E já que ele é o responsável pelas finanças da casa. Meu Deus, que descompasso sobre o plano de Deus, né, para a vida da família. O início da conversa tem que ser, vocês são uma só carne, não vai ser uma só conta. Tipo, a conta, na verdade, é distinta. Tenho comunhão com tudo com o meu cônjuge, menos com o meu celular. E menos com a minha conta bancária. Isso não é casamento, não, moço. Entenda. É a base que falta. Isso é uma coisa basilar. É o alicerce sobre o qual você vai construir qualquer tipo de relação que glorifica a Deus. O dinheiro é do casal, é da família. Eu sou uma só carne, eu me casei. É bom que você faça um bom processo seletivo, isso não diz respeito à capacidade da pessoa de fazer dinheiro, mas sim a capacidade dela de lidar com o dinheiro e com os conflitos no casamento, que conflitos virão. Tendo muito dinheiro ou pouco. Lembra quantas vezes a gente, graças a Deus, com a abundância de recursos financeiros, a gente brigava por causa do dinheiro? Sim. Então, as discussões eram mais ou menos assim. Ninguém queria fazer planilha aqui. Vamos abrir aqui o jogo. A gente olhava para a conta bancária, né, tinha abundância de recursos, mas também saía muito, né? A gente ajuda muitas pessoas e, enfim, gerencia muitos negócios, tem muitos investimentos. E aí saía, a conta bancária ficava lá no vermelho, cheque especial que seja usando lá, a Andressa ficava estressada, olhava para mim, você é o responsável. Eu dizia assim, caramba, a gente não está recebendo pouco. A Andressa também tinha essa conclusão, a gente não está recebendo pouco. Graças a Deus a gente tinha manutenção, com os aluguéis, com a escola, com tudo que vinha. E aí o que acontecia? A gente começava a brigar. Veja, mas a base a gente tinha. A base era o dinheiro do casal.
A gente vai decidir junto com o que a gente vai gastar o dinheiro, juntos. Né? Depois que a gente se desgastou em tentar ofender um ao outro ou atribuir culpados, a gente começou a dizer, vamos procurar soluções. Só que se o dinheiro fosse dela e depois meu, ou o meu e depois dela, ia ser quase que uma jornada de competição. E, velho, casamento não é tênis, moço. Você não tem que marcar o ponto na quadra do adversário, não é frescobol. Né? Assim, a bola não pode cair. Se a bola cai, os dois perdem. Então, assim, não dá pra você atribuir que casamento é tênis, porque senão vai virar uma competição. Sabe o que é que vai acontecer? Sua esposa vai dizer assim, tá bom, você ganha mais que eu. Você ganha mais que eu, você tá passando na minha cara que você me dá o dinheiro. Então, eu vou começar a trabalhar fora. Quem perde com isso? Os dois. Ou então, de repente, ela já trabalha fora e vai dizer assim, vou começar a fazer hora extra pra ganhar o meu extra. Aí quem perde com isso? O casamento, não tem priorização, não tem filhos, os filhos perdem. O casal perde. Agora, se o projeto é da família, imagina, o marido ganha um pouco mais, talvez, às vezes acontece o contrário, mas há uma gestão aqui equilibrada e aí a esposa consegue dizer assim, amor, eu queria equilibrar um pouco mais, a gente está vivendo num nível interessante, eu topo descer um pouco mais esse nível, né, para eu sair de um dos meus empregos, para eu sair à tarde, para eu poder ficar com os nossos filhos e poder me dedicar. Ao invés de deixar eles com a babá, ao invés de deixar ele com minha mãe, quero toda a tarde poder ficar junto. A gente vai descer o nível um pouquinho porque eu vou ter que trocar de carro, talvez. Então vocês têm 2 carros na garagem. Vai ter que descer para um carro um pouquinho menor, mas eu topo, meu amor, descer para um carro um pouquinho menor. Vamos fazer isso, planejamento. A família ganha. A família ganha quando os dois encaram as finanças como sendo una, né? Como sendo uma só corporação. Imagina uma empresa que existem sócios com contas distintas. Entenda, não pessoa física, mas empresas. Então você é um sócio da empresa, eu também sou. E aí a empresa tem 2 contas. Uma tá cheia, tá farta, e outra tá vazia. Qual o sentido? Se tiver algum tipo de jurisprudência ou multa trabalhista, vai ter que pagar quem é sócio do CNPJ. Então, assim, não faz sentido algum. Essa crise, né, eu sempre gosto de pensar. Sempre que você vê uma pesquisa que diz que dinheiro é a causa, ou a segunda maior causa de divórcios, não é o dinheiro. É sobre como você lida com o dinheiro. Perfeito. Entender que uma crise financeira pode chegar na porta de qualquer um, o mais habilitado, o cara que mais sabe ganhar dinheiro. Não existe estabilidade, primeiro. Surgiu uma guerra, alguma coisa, seu negócio muda, pivota. Pandemia fechou com muito negócio bom. Não tem estabilidade. Crise financeira pode chegar para qualquer um, mas uma coisa você tem que ter certeza. Seja qual for a crise financeira que possa chegar no meu casamento de Andressa, nós temos uma consciência. Essa crise não pode nos afastar um do outro. Essa crise não é para nos dividir, é para nos juntar ainda mais. As soluções vão vir das nossas cabeças pensando, e nunca num estado de ansiedade. O que acontece? A pessoa fica ansiosa, não confia em Deus. Já faltou o pão? Fala sério. Eu já vivi situações de extrema, não vou dizer necessidade, mas restrições financeiras. Na minha família, na minha primeira família com minha mãe, meu pai, enfim. Situações muito difíceis, precárias. De eu ter, assim, vontade de chorar. Não porque nada faltou, mas assim, eu sei que minha mãe se privou de muita coisa, até às vezes de comer, para me dar a comida. E era uma comida simples, era um pãozinho, manteiguinha assado, e olha lá, se tivesse gás. Às vezes banana não faltava, porque é uma coisinha barata, mas era isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, essas restrições nunca me fizeram deixar de confiar em Deus, e minha mãe também dizia isso. Deus proverá, e Ele provia. Não faltava o teto, não faltava a comida, não faltava a roupa, o vestimento. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, às vezes, a pessoa ansiosa, ela começa a se estressar com o outro. Começa a brigar. E, velho, o que é que a briga vai ajudar você a sair da ansiedade e do estresse? Não vai. Amor, eu acho que muitas vezes o que acontece também é que, por exemplo, digamos que nessa situação, a família está em crise. E aí um pouco, digamos que eles entendam esse princípio de que seja o dinheiro é dos dois. Aí, há, às vezes, um descompasso de um ou de outro. Por exemplo, você tá já numa dificuldade financeira, aí um vai lá e gasta com uma coisa que o outro não concorda. E aí, poxa, a gente estava nessa situação, você foi lá e... Você falhou com a gente nesse sentido. Exatamente. Veja. E há muito essa discussão, né, eu acho, né? Desse entendimento. Porque precisa haver conversa, precisa haver acordo, né? Principalmente numa situação como essa, que, no caso que você pintou, que já está havendo escassez financeira, precisa haver esse diálogo e os dois precisam se comprometer com a situação do casal, para que não gere desavença. No processo, erros vão acontecer. Sim. E aí parece que é o seguinte, eu não tolero erros. Cara, começou a errar aí. Porque uma coisa é você estar comprometido com o progresso da família.
Sair dessa solução, dessa situação, significa a gente se privar de algumas coisas esses 3 meses agora. Vamos nos privar. Uma das partes falhou. Um elo da corrente quebrou. Mas ele ainda faz parte da corrente. Eu não estou dizendo que não faz sentido você chamar uma conversa franca, chamar a responsabilidade, exortar, dizer assim, ó, você errou, isso me magoa. Não é assim, porque isso não me magoa por causa do dinheiro que você gastou, mas sim por causa do nosso compromisso. Isso é sobre nós, né? Sobre nossa família. Então você pode chamar a responsabilidade. Mas, veja, se degladiar não vai ajudar. Não vai trazer de volta o recurso. Às vezes a pessoa vai não entender, a não te ouvir, a não assumir, a não reconhecer. É ser sábio, né, irmão? Na forma de falar. É sábio, porque a comunicação é o oxigênio do casamento. Perfeito. Então, se a comunicação é o oxigênio do casamento, eu preciso ter franqueza para conversar, mas falar sempre com amor. Porque, veja, se você partir do pressuposto de que você tem um compromisso para sair de uma situação, e se uma das partes falha, você acaba destruindo essa parte, você está, de alguma forma, ofendendo a si mesmo no casamento. Veja, quantas vezes você faz isso com Deus? Você se compromete com Deus, em oração, talvez, em algum tipo de jejum, ou então uma conversa franca com Deus, e assim, Deus, eu quero sair disso. Eu sei qual é o caminho, o Senhor já me apontou, eu quero melhorar, eu quero não pecar mais nisso. Você peca. Aí Deus olha para você e diz assim, ele pode te exortar, ele pode ser, de alguma forma, firme com você, mas ele continua te amando. Ele continua te chamando para andar com ele. Ele diz assim, tá bom, você falhou, vem cá, se arrepende, restaura, vamos progredir, vai se atrasar mais um mês aqui pra gente aprender isso. Mas vamos lá, vamos aprender junto. Porque é esse o sentido de casamento. Pô, eu sou uma só carne com a pessoa. E o que é que eu posso fazer para a pessoa entender isso? Que tipo de sabedoria eu posso utilizar? Será que eu preciso ir para um curso? Será que eu preciso expor o meu cônjuge a ouvir uma outra pessoa falando que não somente eu? Entende? Também tem isso. Perfeito. Eu queria pintar uma outra situação. Por exemplo, um casal, eles não entendiam essa ideia de que o dinheiro é do casal. E aí uma das partes agora entendeu. E aí existe uma dificuldade ali, principalmente quando a parte que entendeu ganha menos do que a parte que ainda não entendeu. E aí há a dificuldade. Como é que se entra nesse diálogo para poder conversar com o cônjuge sobre isso? Para trazer... O que é que se faz? Porque, de certa forma, há muitos entraves. Não é essa uma compreensão de senso comum, digamos assim. É de senso bíblico, mas não é de senso comum. Começou por aí. É esse o início. Veja, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que você pensa, é sobre o que a Bíblia pensa. Aí existe um apelo muito grande, né? Para quem, inclusive, ainda vai casar. Case-se com alguém que leva a sério o que a palavra de Deus diz. A pessoa pode estar vivendo fora daquilo que a palavra de Deus diz, mas uma vez que ele aprende sobre o que a palavra de Deus diz, a tendência é que ele vai dizer, opa, eu preciso me esforçar nessa direção. E eu queria até aproveitar que tu voltou no tópico, porque eu tinha perdido o time, tu falou sobre processo seletivo. Eu queria aproveitar e falar sobre isso. Porque talvez tenha parecido meio assim, né? Soado meio estranho, porque as pessoas têm essa ideia de que eu olhei pra você e bateu. Uau! Um cupido acertou meu coração. Apaixonei. Tipo assim, como assim processo seletivo, mais, né? Processo seletivo é você encarar os critérios, né? A palavra de Deus diz, jovens, sede criteriosos. Você vai encarar os critérios bíblicos pelos quais você deveria identificar alguém para caminhar com você a vida inteira. Escolhe primeiro e depois se apaixona, né, amor? Então, assim, exatamente. A escolha, inclusive a paixão é fruto de uma escolha. Você escolhe ficar vendo a foto daquela pessoa na rede social o tempo inteiro. Você escolhe ouvir musiquinha e pensar naquela pessoa. Às vezes é uma coisa muito natural, mas ainda assim é uma escolha. É uma escolha da naturalidade, mas é uma escolha. Então, não existe esse mito do amor greco-romano, é fruto, né, de uma ilusão de que ninguém manda no coração. A gente ouve isso em Hollywood. O coração, na verdade, ele direciona para onde a sua mente te conduz. Agora, se você não tem um leme na sua mente, aí o seu coração, os seus sentimentos vão ser seu guia. E aí a tendência é que em todos os aspectos da sua vida você consegue ver malefícios para essa condução. No seu relacionamento, não. Quanto a aderir a um relacionamento com outra pessoa, você não vai checar essas coisas. Tem gente que diz assim, gosta de bandido. Pelo amor de Deus, moça, você precisa se tratar. Você gosta de bandido, é isso mesmo? Bandido que vai expor sua família a risco. Eu gosto de gente assim, meio cafajestezinha, descolada. Eu só gosto de gente safada. Pelo amor de Deus, mocinha. Assim, volta para Jesus, moça. Né? Tu tá se contentando com esterco. Né? Você tá se contentando com lixo, moço. Você tem que olhar para os critérios bíblicos. É uma pessoa que tenta imitar Jesus? É uma pessoa que cresce em virtudes, que amadurece, que leva a sério as escrituras? Ele conhece as responsabilidades e os papéis, né, de um marido, de uma esposa? Ela conhece os papéis de uma esposa? Ela se esforça nessa direção? É uma boa filha, é um bom filho?
né, frequentam a igreja, servem na igreja, amam o Senhor mais do que te ama. Porque o amor só vai perdurar pelo senso que ele tem pela aliança. Então, se é um homem que não ama a Deus, ele não tem senso nenhum sobre a aliança de Deus com ele, e ele não vai conseguir entender que o amor não é fruto de um sentimentalismo. Enquanto estiver bom, ele vai continuar contigo. Quando estiver ruim, ele vai dizer assim, o amor acabou, tchau, adeus. E aí você está com 30, 40 anos divorciada, com 2 filhos para criar, sozinha. Então, assim, o processo seletivo precisa ser muito criterioso. Isso não significa perfeição, mas significa observar os critérios bíblicos daquilo que Deus chama homens e mulheres a desenvolverem. Só que, independente, né, de ter um processo seletivo bem criterioso, você vai ter que investir no treinamento. Na empresa não é assim? A gente contrata, recruta, faz um processo seletivo de 5 etapas. Maravilha. Contratou a pessoa. Eu vou ter que caminhar com essa pessoa em treinamento. Treinar. E treinar não significa que você é líder da pessoa, especialmente se eu estou falando aqui com mulheres que vão identificar esse potencial marido, né? O líder vai ser o homem, de alguma forma, mas ainda assim o líder precisa encarar que esse treinamento envolve também o aperfeiçoamento dele. Então, é quando eu estou treinando minha equipe, nessa metáfora do processo seletivo da empresa, eu fiz um processo seletivo acurado, contratei as pessoas, tinham potenciais. No caso de uma empresa, eu posso falhar. Se o processo seletivo não der certo, eu demito a pessoa, contrato outro, faço outro processo seletivo. No casamento, é a escolha mais importante da sua vida nesse sentido. Porque você vai fazer um processo seletivo só. Só que, independente de você fizer um processo seletivo muito bom ou muito ruim, você vai ter que investir muito em treinamento. Só que, se for um processo seletivo ruim, pouco criterioso, mesmo que você treine muito, as chances são que você vai sofrer. Eu sempre digo assim, digo para os meninos isso. Se você casar, se você for crente, amante do Senhor, amante da palavra, permitir que a palavra aperfeiçoe o seu coração todos os dias, cresça nas virtudes e imitação de Jesus, e você casar com uma pessoa idêntica nesses aspectos, de buscar o Senhor, de amar o Senhor, o seu casamento vai ser difícil. Porque ainda assim são 2 pecadores. Agora imagina se você não busca e você casa com alguém que não busca. Lascou, papai. Acabou-se. É dor, sofrimento e choro. É, choro e vela, né? Vela preta, como a gente diz. Caixão e vela preta. Não tem como. Que tipo de virtude essa pessoa está desenvolvendo? Ela entendeu o porquê ela tem que desenvolver virtudes. E eu sei que existem pessoas até não cristãs que buscam desenvolver mais virtudes que cristãos nominais. Mas assim, o cristão verdadeiro, ele está buscando o tempo inteiro agradar a Deus e está o tempo inteiro entendendo o que a palavra de Deus diz sobre a vida dele. Então sim, a gente precisa investir num bom processo seletivo. Se você já casou, não chora não, né? Levanta a tua cabeça aos céus e ora, intercede, porque o Deus que transformou água em vinho, como diz lá no capítulo 2 de João, do Evangelho de João, é o Deus que pode transformar o coração do seu cônjuge e geralmente, você não enxerga isso, mas pode transformar o seu coração. Eu vejo muita gente assim, eu sou cristão, meu marido não, eu oro muito pelo coração dele. Você ora pelo seu coração também? Porque tem muita coisa que você precisa tratar aí. E talvez essa tratativa não feita, você sempre olha para o outro, você sempre pensa que o outro que tem que ser tratado, é não tratar o seu coração que está impedindo o seu cônjuge de se converter, às vezes. Veja, teologicamente falando, essa frase pode estar um pouco imprecisa, porque quem decide a conversão do outro é o Espírito Santo. Mas nós sabemos que ordinariamente o Espírito Santo usa as atitudes, as palavras, as ações da pessoa que está mais convivendo com a pessoa. Isso geralmente acontece. Então, assim, ajusta algumas coisas no teu coração também. Pede para Deus intervir no teu coração. Isso é importante. Eu tenho uma pergunta, estava pensando aqui numa pergunta para fazer. Não vai esgotar essa questão de finanças, mas eu queria só mais... Virou quase que finanças, não assim? Eita, foi mesmo, né? Não, mas vamos. Vai. Mas só mais um ponto para a gente poder ir para outro motivo, que é a falta de sexo, né? A outra questão é a seguinte. O homem, ele é o líder da casa. Né? E a gente não vai entrar nesse mérito, a gente já está estabelecendo isso como um fato, é bíblico. O homem, ele é o líder da casa, mas aí a minha pergunta é, o homem também é o líder das finanças? Às vezes, por exemplo, a mulher é um pouco mais organizada do que o homem, ela pode organizar as finanças do casal, mas isso quer dizer que ela vai liderar o homem em relação às finanças, de tipo dizer assim, ó, você pode isso ou você não pode aquilo, estabelecer o que é que ele vai gastar? A responsabilidade final é dele, porque é o seguinte, se a família vai para debaixo da ponte, é dele que Deus vai cobrar. Então, por exemplo, nós temos uma empresa. Nós somos os donos da Ecoprime, da editora Ecoprime. Mas nós temos um financeiro muito competente, não temos? Temos. Adriana, um salve para você, um abraço. Adriana Alves, queridíssima. Ela toca lá o financeiro, de forma muito competente. A decisão final, a responsabilidade final cai sobre a gente. Porque é o nosso dinheiro, né, de alguma forma, se entrar algum tipo de dívida, se entrar algum tipo de processo trabalhista, o que seja... Quem é que vai arcar com isso? São os sócios da empresa, não é a Adriana. A Adriana pode sofrer no sentido de ser uma funcionária e não receber o que deveria receber, porque de alguma forma a gente faliu. Então a responsabilidade final é nossa, como líderes, como donos da empresa, como cabeças da empresa.
Mas assim, alguma outra pessoa pode gerir essas finanças? Claro que pode. Inclusive, esses casais absolutamente bem-sucedidos, financeiramente assim, avantajados, que quem administra as finanças, gerir as finanças, não é nem o casal em si. É uma outra pessoa. Tem um funcionário para isso. Acontece. Às vezes é uma pessoa, um empresário muito bem-sucedido, muito milionário, quem vai tocar isso não é nem o casal. Veja, no final, o casal é responsável. E, sobretudo, ou o marido é o responsável. Então, assim, quanto às atribuições, às vezes a mulher ela é muito hábil com a gestão. Sabe aquela mulher que multiplica as coisas? Chega no colo dela, né, 2 pães, parece que vira 4 com a gestão que ela faz. Então, assim, não é uma obrigação do homem. Agora, sim, se no seu caso, foi o meu aqui, não por falta de habilidade, mas falta de interesse no sentido de não ser algo tão apetitoso. Priorizar, né? Não é tão apetitoso a gente, para nós dois, fazer isso. Existe uma fuga da gente de olhar planilha, de gerir. Não somos pessoas de planilha. Nós gostávamos. Assim, né? Eu não gosto nem de usar muita expressão, porque os dois sabem mexer muito bem com planilha. Em algum momento da nossa vida a gente foi obrigado a isso dentro do trabalho, dentro da empresa. A gente trabalhava com planilha ali, mas assim, chegou um momento que parece que se torna opcional. Então, como para os dois parecia opcional, é simples, faz tu. Não, faz você. Então, se você está vivendo uma situação parecida com a minha, no final a responsabilidade vai cair sobre você. É claro que como líder você pode até delegar. Eu teria essa prerrogativa, dizer assim, Andressa, quem vai fazer isso dentro dos nossos papéis é você. Mas eu entendi que era algo tão sofrido para ela, mais até do que para mim, fazer esse tipo de gestão. Isso não traz demérito para você, meu amor, você é maravilhosa. Mas assim, nessa área específica era tão dolorido para ela, era para mim também. Aí eu fiz assim, então eu vou encabeçar isso. Né? Assim, o que o marido é responsável? Por trazer o mantimento. De alguma forma, ele é responsável também por que esse mantimento seja suficiente para suprir. Então, também passa pela gestão. O que eu quero dizer? Ele pode delegar essa gestão para a mulher, dentro da competência que ela tem, dentro da preferência que ela tem. Pode ser uma preferência. Não era o nosso caso. Não era uma preferência sua, administrar isso. Então, terminou, né, de alguma forma, né, caiu sobre mim também essa administração. Que não é a coisa mais prazerosa do mundo, mas é bom. E se é bom, a gente tem que fazer. Homens, mulheres, né, adultos, precisam fazer, às vezes, o que precisa ser feito, independente de gostar ou não. Então, assim, de alguma forma, o homem chamado por Deus é o cabeça e é o responsável por prover o necessário. Ir lá para fora, trabalhar fora, trazer o mantimento, trazer os recursos financeiros, trouxe para dentro de casa. Se tiver uma mulher que topa gerir isso, no sentido de, eu quero cuidar das planilhas, eu quero cuidar dos cartões de crédito, analisar isso, ótimo. Então, ótimo. O que é que eu sempre acho ideal? Pelo menos uma reunião por mês ali dos dois. Os dois juntos. Mesmo que seja a mulher tocando a gestão, eu trago o dinheiro. Minha mulher é muito boa com finanças, ela gosta de planilhas, ela toca a gestão. Uma vez por mês a gente senta junto e alinha as metas. Alinha os objetivos. Porque tem que ter objetivo, tem que ter planejamento, tem que ter alvos. É como se fosse uma empresa, é o dinheiro da família. A gente vai para onde? A gente vai viajar para onde? A gente vai para quais restaurantes? A gente vai fazer o quê com esse recurso? Está faltando um pouco. Vamos observar o que a gente pode fazer para adquirir mais renda. Ou se apertar um pouco mais, enxugar mais os custos. Ou aumentar a fonte de receita. Vamos vender brownie na praia, vamos vender o quê? Palha italiana, o que a gente vai fazer? Para ganhar uma renda extra ou não? De repente, vamos enxugar um pouquinho mais, eu acho que a gente está gastando muito. Então essa gestão é muito boa, sentar os dois juntos. Só que, durante o mês inteiro, digamos assim, quem passou mais tempo foi aquela pessoa. Foi o homem, foi a mulher, isso é individual. Assim, é muito pessoal para cada casal. O marido tem que trazer o recurso. Perfeito. A mulher pode trazer o recurso, o marido tem que, é diferente. Faz sentido? A mulher pode trazer o recurso no sentido de agregar, ajudar. Mesmo que ela ganhe mais. Tu ia fazer uma pergunta boa. Tava com o cara aqui, ia fazer uma pergunta boa. Porque eu ia dizer assim, não deve, então, o homem deixar o trabalho para cuidar da casa. Opa. Enquanto... Essa situação aconteceu recentemente, não foi? Foi. Enquanto a mulher sustenta. Tipo, numa situação, por exemplo... Conta a situação que aconteceu com você. Conta aí. Recentemente, não, foi uma situação, uma pessoa comentando, compartilhando comigo, que eles tinham entendido que precisava dar mais atenção para a filha e tal. E aí, eles trabalhavam os dois, e ela ganhava mais do que ele. E aí, nessa situação em que eles precisavam estar mais com a filha... Para ela sair do emprego, seria muito custoso financeiramente para a família. Porque a família perder muito financeiramente. Exatamente. Então, se optou por ele deixar o emprego para que ela continuasse no trabalho e provesse para a família, enquanto ele se dedicaria à filha. Criação dos filhos. Veja, se você não tiver a Bíblia como regra de fé,
você samba exatamente nos princípios. Parece bom, produtivo que uma das partes. Eles chegaram ao entendimento, esse casal, segundo o que a Andressa me relatou, de que era necessário ficar com os filhos, investir mais tempo, uma das duas partes. Então eles olharam para isso, parece um princípio bom, e de fato é, e eles não observaram outro princípio, então disseram, vamos escolher quem vai ficar com as crianças mais tempo em casa, a partir dos ganhos financeiros. Como eu ganho mais, a mulher... Veja, esse é um erro, um equívoco, que está ignorando o princípio bíblico de que o homem foi chamado para esse papel. A própria mulher em breve vai deixar, eu espero que isso não aconteça, porque eles tomem outra decisão, mas a própria mulher em breve vai começar a se sobrecarregar, se cansar. Frases como assim, eu estou trabalhando, estou cansado o dia inteiro, né? Estou trazendo um mantimento aqui para casa, estou sustentando nossa casa, e tão logo ela vai deixar de admirar esse homem. Porque a mulher foi chamada para ser protegida, e provisão é proteção. Provisão, quem provê, protege. Veja, olha para o seu filho. Você provê para ele. Para onde ele corre quando ele está precisando de algum tipo de ajuda e está em apuros? Ele corre para você. É minha mãe, é meu pai. O bebê está lá, ele não sabe nem falar ainda, mas ele chora e ele é acalentado por quem? Pela mãe, que nutre o filho. Ela provê para o filho o alimento. Faz sentido? Então, se você como marido não está provendo, sua esposa vai correr para alguém. Infelizmente vai correr para alguém. Então são mulheres que inclusive assumem um papel muito masculino. E isso é muito arriscado para a relação. Então logo esse casal vai entrar em crise se não tomar a decisão certa. Na minha visão, se eles já tomaram a decisão, se o marido já pediu demissão, esse marido deveria correr agora. Eles deveriam se privar um pouco desse período, digamos assim, de mais tempo com os filhos, por um tempo. Sim, por mais custoso que possa parecer isso, é menos custoso do que acabar o casamento. E ele deveria correr atrás de um novo emprego. Ele deveria recorrer a esse novo emprego, buscando esse novo emprego. Ele deveria justamente, encontrando um novo emprego, seja para ganhar mais ou menos que ela, orquestrar a família para viver com aquele tipo de rendimento. Se é muito, muito necessário, como faz sentido ser, que a mulher, digamos assim, assuma esse papel de ser cuidada pelo marido e ao mesmo tempo de poder estar mais presente na vida dos filhos e cuidar dos filhos, ótimo. Então vivam com um pouco mais, um padrão... Vivam com um pouco menos, um padrão um pouco abaixo. Então é preferível. Por quê? Porque quando ela está recebendo a provisão do marido, ela está sendo cuidada por ele. Quem foi chamado para ser cuidada, no sentido de protegida, foi a mulher. E a mulher, então, a partir do momento que ela se sente segura, protegida, o que ela vai fazer? Ela vai amar, ela vai devolver com carinho, com carícias, com sexo, ela vai devolver isso com gratidão, ela vai devolver isso com... Eu vejo o olhar de Andressa hoje. A gente chegou 7 anos juntos, né, basicamente, e nesses 7 anos... Esse ano, basicamente, a gente conseguiu fazer com que a Andressa, né, trabalhasse, digamos assim, de forma mais direta na empresa, na escola, só de manhã. Então, de tarde, o que ela faz? Todos os dias, basicamente. Salvo algumas exceções. Hoje foi uma exceção. Gravação do Primecast. Verdade. Mas, salvo algumas exceções, acontece, às vezes uma vez por semana, tem reunião de tarde, acontece. Mas, geralmente, à tarde ela consegue pegar a Natan, a gente almoça junto. Aí ela fica com o bebê pequeno, porque... Aimee, Cauã, Diego já são um pouquinho mais velhos, então já tem mais atividades na escola. Diego e Cauã treinam no futebol todos os dias à tarde. Então, geralmente, ela pega Natan, aí a Aimee tem 11 anos. Fica à tarde 2 vezes na escola. Os outros 3 dias ela volta para casa às 3 horas, porque tem algumas atividades de balé, de música. 3 horas ela volta para casa. Isso, Natan já começou a dormir. Geralmente, Natan tira um cochilo da tarde bem legal para um bebê, isso é importante. Tira um cochilo da tarde, aí a Andressa pega o computador dela e metralha. Né? Eu vejo muitas vezes, né, Andressa botando Natan para dormir, tá em casa, tá mais à vontade, pega lá o computador, vai fazer a gestão, vai fazer a reunião da editora, vai fazer um bocado de coisa. Natan tá dormindo. Às vezes ela aproveita até para ir para a escola, isso acontece às vezes, né, amor? Ela aproveita até para ir para a escola enquanto ele tá dormindo, porque as meninas que trabalham aqui em casa ficam aqui, quando acordam, chama ela vem, desfruta dele, colocou para dormir, ficou com o bebê, leu uma historinha, leu pro filho, isso é maravilhoso. Tu não curte isso, né, amor? Então, assim, foi um momento que a gente chegou combinando muito trabalho, muito esforço, alinhamento entre a gente. E aí chegamos num grau de maturidade do negócio, maturidade do casal, para que a Andressa pudesse fazer isso, que é muito necessário. Tem gente que não consegue fazer isso, por exemplo. A Andressa não conseguiu fazer isso acho que com o Diego, né? Ou com a Aimee. Sim. Então, com a Natan tá conseguindo fazer isso, tem esse suporte de alguma forma. Então, assim, veja, ela tá fazendo isso com o Natan, desfruta com a Aimee de tarde, 3 horas já pegou a Aimee, começa a desfrutar, no final da tarde aqui tá passeando no jardim, tá brincando de bicicleta, vivendo com o filho. Veja como seria estranho se eu estivesse vivendo isso, enquanto minha esposa tá fora, caçando, né, trazendo um mantimento para dentro de casa. Ela não ia se sentir protegida e cuidada. Faz sentido o que eu tô falando? Faz, total.
Muito bom. Acho que a gente explorou bem essa questão de finanças, entendendo que finanças, né, apontado aqui por um desses estudos, era um dos motivos pelos quais os casais mais viviam crises dentro do casamento e que acabavam culminando na questão do divórcio. E o outro motivo que a gente viu aqui foi a falta de sexo. Mo, tu aconselha, né, vários casais, tu tem contato com milhares de casais nas tuas redes. Você consegue ver isso ou entender esse dado como algo real? Eu consigo, porque assim, a gente fala de sexo de forma muito clara e aberta, como disse que ia ser uma conversa franca, porque o que a gente observa? O sexo foi criado por Deus. Né? Foi Deus que projetou o corpo humano como ele é. Foi ele que criou o homem com um pênis, um membro sexual, né? Que tem várias funções, né? Sobretudo também de funções renais ali, a função de excreção, da urina, etc. Mas também de semear o sêmen, né? O espermatozoide, para fecundar a mulher, para de alguma forma... A expressão é essa, né? Crescer e multiplicar, ou fecundar, espalhem-se pela terra. Então, fecundar a mulher a ponto dela ter filhos, ótimo. Mas também tem muito prazer associado a esse membro. Deus reservou uma conexão, né, neuronal ali de vários, digamos assim, um sistema nervoso completo, um sistema de nervos ali, para gerar prazer. Veja, Deus, quando estava criando o homem, ele não chamou Satanás, vem cá, agora é a sua parte... Faz aí o pênis dele. Isso é uma visão, digamos assim, né, de uma cultura medieval tosca sobre o sexo. O sexo em si, ele foi criado e projetado por Deus para um momento glorioso do casamento. Fora do casamento, ele é maldição. Então, o chamado para uma vida cristã não é um chamado para uma vida sem sexo. É um chamado para uma vida de castidade. Eu gosto de falar o seguinte, castidade fora do casamento é a ausência de sexo. Se você não casou ainda, fique sem sexo, meu irmão. Viva a sua vida e saiba, nem tudo é sexo. Né? Nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de sexo também viverá o homem. Viva sem sexo, glória a Deus por isso. Mas uma vez casado, a castidade significa fazer sexo com o seu cônjuge. Então, quando Deus estava projetando e criando a mulher, a vagina da mulher, o clítoris da mulher, tem nada ali sem sentido. Biologicamente falando, ali está o clítoris, né? A fisiologia da mulher. O clítoris tem uma função de gerar prazer. Olha que coisa curiosa. Veja, Deus deu o privilégio da gente desfrutar de unidade no casamento. O sexo é uma celebração dessa unidade. É o único meio dentro do casamento ou dentro da sociedade que você pode se tornar uma só carne com a pessoa, se bem que Jesus explanou um pouco mais do que isso, né? Além da penetração do sexo, o desejar uma pessoa com intenção impura também já vai tornar uma só carne com ela. Então vai também para o desejo. Mas assim, fisicamente falando, você se torna uma só carne ali quando você coabita com a pessoa. Essa ideia de coabitar é muito maravilhosa, porque é o seguinte, a física diz, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Aí a palavra de Deus diz assim, coabita. Coabitar, que é fazer sexo, biblicamente falando, os dois estão habitando no mesmo lugar. Então, os 2 corpos estão ocupando, metaforicamente falando, o mesmo espaço. Por isso você é uma só carne. Aí você pensa assim, poxa, né, Deus projetou o sexo. Ele é santo e ele projetou o sexo. Eu digo mais, ele projetou o orgasmo. Aí tem irmãzinha que está se escandalizando agora, vai sair do podcast. Não esquece de clicar em gostei, não. Ou não gostei também, fica à vontade. Mas enfim, foi Deus que projetou o orgasmo. Você já parou para pensar que a gente poderia ter filhos sem sexo? Aí vamos lá. Você já parou para pensar que a gente poderia fazer sexo sem orgasmo? Deus projetou isso. Por quê, Gabriel? Porque ele é bom. E porque o sexo é bom dentro do casamento. Não um sexo prostituído, pornográfico. Parece mais um crossfit ali louco. Não, um sexo bom, bem feito. Gera prazer, inclusive independente da forma física, né? O prazer tá ali. É claro que a visão conta, o cheiro, etc, o olfato, o beijo, o toque, mas assim, tá ali nas partes íntimas. Por isso que é tão puro, é tão preservado, e a gente deve esconder as partes íntimas com uma boa roupa, sem sensualizá-las. Mas veja, Deus projetou o sexo. Aí você parte da prerrogativa de que o sexo é um mal necessário, de que o sexo é uma recompensa para um bom comportamento do seu cônjuge. Faliu o casamento. Olha, se o meu cônjuge, ele merecer, porque ele não está merecendo, está se comportando mal, não está cumprindo alguns acordos, então não vou fazer sexo com ele. Você está entendendo errado, irmã. Os maridos estão vibrando com isso. Significa que se eu não merecer, eu ainda vou receber sexo. Mas na prática, você está pecando, entre aspas, em não merecer, no sentido de se comportar mal. Sua esposa, inclusive, infelizmente, pode pecar também, dizendo assim, então não vou, né, não vou fazer sexo com você. Ou seja, são 2 pecadores miseráveis. O que é o ideal? Se comporte bem. Mas a sua esposa não pode assumir que esse comportamento bem, ou esse mérito é
o pré-requisito para coabitação, para intimidade sexual. As pessoas entendem isso errado, aí começa 90% dos seus problemas no casamento. Veja que eu não estou dizendo que o sexo é tudo no seu casamento, mas para uma sociedade que tanto desvaloriza isso dentro do casamento, eu gosto de dizer, o sexo é uma grande parte. Não é só uma cereja do bolo, é quase o bolo todo. Se bem que não é, né? Não é o bolo todo, mas assim, 90% dos seus problemas seriam resolvidos se você tivesse mais sexo com o seu cônjuge. Eu fiquei pensando... Porque mais sexo é mais intimidade, mais conversa, mais carinho, não é? Eu fiquei pensando o seguinte, normalmente, quando eu vi esse dado, eu fiz a seguinte conexão. Normalmente, quando as coisas estão dando errado em casa, na relação entre os cônjuges, uma das primeiras coisas que se para de fazer é sexo. E aí, na verdade, porque é isso. Por exemplo, você falou, não é questão de barganha. Sei lá, o marido foi grosso com você. E aí você fechou a cara, se chateou, se sentiu ofendida, e aí não tem chance naquele dia. Aí, de repente, vocês começaram a discutir sobre finanças. E aí o negócio esquentou, não vai ter sexo naquele dia. E aí, de repente, vocês estavam ali... Acabou mesmo. Eu dei uma ordem para o filho, e aí o seu marido passou por cima de você e deu outra ordem para o filho, você se chateou, não vai ter sexo naquele dia. Então... Semana passou e acaba ficando seco. Então, no final das contas, e a mulher é muito assim, porque o homem, ele faz sexo para resolver o problema. Organizar a mulher precisa resolver o problema para fazer sexo. Então, repete isso aí, foi bom isso. O homem, ele faz sexo para resolver faz sexo para resolver problema, e a mulher precisa resolver o problema para poder fazer sexo. É quase assim, né? O homem, para ficar em paz com a mulher e estar propenso a resolver os conflitos através da comunicação, ele quer primeiro fazer o sexo. A mulher, então, para fazer sexo, ela quer primeiro resolver os problemas da comunicação. Aí é um querendo botar gasolina, outro diesel, complicou tudo. E é um ciclo sem fim, né? Porque aí E aí veja a situação, você pintou direitinho agora. E aí é o seguinte, eu não quero fazer sexo porque eu não resolvi o problema, você não quer resolver o problema porque você não tem sexo, e aí é um ciclo sem fim, porque vocês vão continuar brigando e vocês vão continuar não fazendo sexo. E aí no final tá lá escrito na pesquisa do Estado de Minas, dizendo que você se divorciou por falta de sexo, mas na verdade é porque vocês não conseguiram resolver os problemas para que o sexo pudesse ser feito e celebrado dentro desse ambiente de casamento. Ou não conseguindo, pegando esse gancho, ou não conseguindo entender que não precisa necessariamente resolver todos os problemas até para começar a fazer e desfrutar do sexo. Eita, aí eu vou discordar. Não precisa resolver todos os problemas. Porque eu acho que os problemas precisam ser resolvidos. Olha aí, submissa. Brincadeira. Mas veja, a instrução é, você não precisa resolver todos os problemas. Porque nem todos, sempre vai ter problema, moço. Se tiver problema, morreu. Se não tiver problema, morreu. Você está crescendo. O amadurecimento pressupõe que você vai ter desafios novos. Você está tendo problemas, ótimo, se propõe a resolver. Só que você não precisa esperar para resolver todos os problemas, a menos que o seu cônjuge esteja tendo relações sexuais ilícitas fora do casamento, ou seja, traição. Aí sim, talvez seja o único motivo, pelo bom senso bíblico que eu vejo, pelo qual você deveria frear a presença do sexo. Eu não digo, rapidinho, amor, eu não digo que quem faz sexo com o marido em adultério está exatamente cometendo um pecado. Não está. Eu acho que não está sendo sábio. Porque ele está pegando fora e está pegando dentro. Está meio confuso. Ele ganha fora e ganha dentro. Veja, ali, até para um aspecto de pureza, eu gostaria de dizer assim, porque quem está impuro é ele, quem está impuro, né, de alguma forma é ela. Mas o seu papel de exortadora nesse sentido, ou se for o contrário, né, a mulher traindo, o seu papel de exortador é, calma aí, vamos resolver esse problema antes. Você está em adultério, você precisa se arrepender. Eu estou disposto a te perdoar como Cristo me perdoa. Né? Nós somos adúlteros diante de Deus quando nós adoramos outros deuses. A palavra de Deus usa esse paralelo entre adultério e idolatria. E Deus nos perdoa. Mas veja, aqui entra um ponto importante. Calma aí, resolve isso. Você precisa se arrepender, você precisa abandonar esse pecado para que a gente possa voltar a ter intimidade e relações, e você precisa se arrepender profundamente. Não havendo isso, aí eu entendo uma pessoa que diz assim, não quero fazer sexo com você, você está fazendo sexo com outras pessoas, pode me expor a doenças, etc. Não quero. Mas em qualquer outro motivo, meu marido não me deu, né, assim, atenção devida, não vou fazer sexo. Não tem motivo. Veja, ainda assim racionalmente você pode resolver. Meu amor, me dê atenção. Você precisa resolver isso. Eu quero a sua atenção, eu preciso da sua atenção. Mas isso não é motivo para não fazer sexo, entende? Quer dizer, você foi pro futebol, disse que você não ia, não vou fazer sexo com você. Uma semana. Sexo não é barganha. E até porque se você faz assim, você se torna me perdoe a palavra, objetivo. Mas uma prostituta. Exatamente. Porque você está se vendendo, mas você está vendendo o sexo, mas pelo motivo, você não está vendendo sexo em dinheiro, mas você está vendendo sexo para aquele que faz a sua vontade. Né? Então, é errado, é pecaminoso, né? Efésios lá, Paulo
Deus, através de Paulo, aos Efésios, diz que o corpo da mulher deve ser do homem da mulher. Então, a mulher não deve não deve barganhar sexo. Não deve dizer, então, se você não fez assim, então eu vou fazer greve, vou passar uma semana sem fazer sexo, um mês sem fazer sexo. Está errado. Mas eu queria voltar um pouquinho, amor, em relação àquela situação que a gente estava pintando, né, daquele ciclo sem fim de desavenças e de falta de sexo. E aí me lembrei de uma história que você leu para mim uma vez, que estava num artigo que a gente leu de David Paulson, que é um psicólogo, não é isso? É cristão. E aí ele estava falando o seguinte, ele conta a história de um pastor e sua esposa, e aí eles estavam vivendo um conflito já fazia 4 semanas, porque passava o final de semana todos indo para a igreja e visitando irmãos na igreja, e aquele pastor dando atenção a todo mundo, e conversando com todo mundo, e aquela esposa ali do lado dele em todos os momentos, sendo simpática, acolhendo os irmãos também. E aí, quando chegava no final do domingo, aquele pastor ele estava exausto, e tudo que ele queria era deitar na cama e assistir o canal de esportes. Não queria falar mais com ninguém. Não queria falar mais com ninguém. E aquela esposa, depois de ter acompanhado aquele marido durante todo aquele final de semana, dando atenção e sendo simpático e acolhedor a todas as outras ovelhas dele, tudo que ela queria ali naquele momento é que ele olhasse para ela como ovelha. Como ovelha e a escutasse. A principal ovelha. Mas aí, se você olha para essa situação, você vai pensar, ele tá no direito dele. Afinal de contas, ele trabalhou o final de semana inteiro e o descanso é justo, é digno. E, ao mesmo tempo, você olha para ela e diz, poxa, ela acompanhou ele durante esse tempo todo. Esperou que ele se dedicasse aos outros, porque não pode se dedicar. E é digno que ela escolheu. E aí, quem é que tá certo? Quem é que deve ceder? E aí, no final das contas, estavam no impasse. E há 4 semanas eles iam brigando até entender que enquanto eles não olhassem para o outro, ao invés de olhar apenas para o próprio umbigo, aquele impasse não sairia do canto. Eles não sairiam daquele impasse. Eles viveriam ali se degladiando. E aí eu acho que volta para aquela história que a gente estava falando. Isso, você falou. E aí a gente, se eu penso que eu preciso resolver todos os meus problemas para que eu possa estar com meu marido, eu estou pensando apenas no meu próprio umbigo, né? E se o marido também, a todo custo precisa quer ter relações com a esposa sem resolver nada, ele também está pensando no próprio umbigo. E casamento, no fim das contas, é isso, né? Deus trata o nosso coração no nosso casamento nesse sentido de a gente se tornar menos egoísta, de a gente aprender que não se trata de nós, que se trata primeiro da glória de Deus através daquele casamento, e por isso eu devo estar naquele casamento para servir, para amar, para cuidar do meu cônjuge, ao invés de querer trazer e querer que os olhos e a atenção e o amor e o serviço estejam sempre direcionados a mim mesma. Pior que parece isso, né? Assim, a gente entra no casamento, parece que naturalmente o nosso coração já faz assim. Eu estou no centro. É difícil assumir isso, mas eu estou no centro. Então é eu centralizado. E aí Deus vai dando oportunidade. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvem. E vão começando a colocar Deus no centro e depois o outro no centro, para então só vir depois eu. Então, assim, você quer colher benefícios sem servir, mas os benefícios reais surgem quando você serve sem esperar nada em troca. Então, ceder nesse sentido não significa que essa mulher, por exemplo, vai ceder e vai realmente contar que o marido vai sempre chegar em casa, depois de atender todas as pessoas da igreja e não atender a ela, vai chegar em casa e vai ficar assistindo televisão. Talvez seria ela ser compreensível em uma certa medida, mas ao mesmo tempo procurar o marido e dizer assim, meu amor, eu preciso que a sua bateria de piedade se estique um pouco mais. Porque eu sou sua principal ovelha. Eu quero ser cuidado, eu quero ser amada, eu respeito o fato de você estar cansado, eu entendo, mas vamos fazer alguns processos. Então vai ter domingo que de repente a gente vai sair um pouco mais cedo da igreja. Vai ter sábado então que a gente vai sair um pouco mais cedo da igreja, pra gente poder ficar junto, pra gente poder se priorizar, pra gente poder se tocar, olhar um no outro, olhar no olho, conversar, ir pra um restaurante. Preciso que você faça isso. Vamos fazer assim? Então ela está propondo uma solução. Ou o marido dizer assim, meu amor, eu respeito que você queira, né, que eu te dê atenção e toda atenção. De repente a proposta poderia ser dele. Mas eu realmente exausto, eu queria muito ficar simplesmente sem conversar extensivamente com ninguém, mas eu entendo que eu preciso priorizar você. Então vamos sair um pouquinho mais cedo da igreja, de repente. Eu, de alguma forma, estou penalizando, entre aspas, a igreja aqui como sendo uma das soluções. Mas não vai ser sempre, de repente, você vai ter momentos que você vai esticar um pouco mais, vai ter momentos que vai esticar um pouco menos. Eu sempre penso, pastor precisa primeiro pastorear a sua própria casa. Isso não é uma prerrogativa para muitos pastores serem preguiçosos na igreja, não se doarem, porque tem que ter doação sim. Mas ao mesmo tempo, aquele pastor que só faz na igreja, em casa, né, é um lobo voraz, ele está prejudicando a própria igreja, porque pressupõe que o pastor primeiro vai pastorear a própria casa. Então, assim, veja,
nós somos naturalmente egoístas e orgulhosos. E eu creio que o egoísmo e o orgulho são as duas principais causas do divórcio. Verdade, irmão. Então, assim, o que faz uma pessoa se divorciar é o pecado. Nada mais, nada menos. 2 pecadores disseram sim. 2 pecadores disseram sim no casamento, no matrimônio. E eles precisam crescer em santificação, significa mortificar o pecado próprio. A luta e a guerra, então, é contra o meu próprio pecado. O processo de restauração começa quando eu mortifico o meu próprio pecado, quando eu olho para os meus pecados. E ao mesmo tempo eu sou instrumento de Deus para exortar o meu cônjuge também nos pecados dele. Perfeito. Então, eu tenho uma trave no meu olho, eu vou tirar a minha trave primeiro para depois tirar o cisco. Ou, enquanto eu estou com a trave, eu tento tirar a minha trave, peço ajuda para o meu cônjuge me ajudar nisso, e vou tentando ajudar ele a tirar os ciscos, porque esse é o processo mútuo da gente se aperfeiçoar para Cristo. Perfeito. Então, assim, veja, o exercício dentro da restauração é o casal que constrói e vive um casamento abundante é um casal que mortifica o seu próprio pecado. É um casal que ama o Senhor e ama, e de alguma forma entende a palavra de Deus e prioriza o cônjuge, ama o cônjuge, e se entrega e coloca o outro, né, o outro centralizado no casamento. Esse é um casal abundante. O casal que está em crise é um casal que está colocando a si mesmo, né, individualmente ali em cada parte, no centro. É um casal que está orgulhoso, egoísta, que está olhando só para o seu próprio umbigo. Então talvez essa seja a sua oportunidade, se você está nos ouvindo aqui, de viver para a glória de Deus, começando de você. Aí tem gente que começa e pensa assim, mas eu não vou começar esse processo não, vai ser muito doloroso, vai ser mais doloroso você acabar o seu casamento. Com certeza. Gerações vão vir a partir disso e você vai ter realmente findado muitas delícias e coisas boas no seu casamento. Só um último recado para os homens e para as mulheres, é o seguinte, homens, me ouçam aqui, não ser carinhoso, não ser romântico, não estar pronto para discutir o relacionamento e resolver. Na empresa você tem disposição para dar feedback, para receber feedback do seu chefe para melhorar. Em casa você não quer receber feedback da sua esposa, não quer dar feedback para melhorar? Não existe. Então não ser romântico, não ser carinhoso, não estar disposto a ouvir, está roubando muitas alegrias e delícias que Deus separou para você no casamento. Ao mesmo tempo, mulheres, esposas, me ouçam. Não se interessar pelo sexo no casamento ou achar que o sexo é fruto de mérito do seu esposo está roubando ou te roubando muitas alegrias e delícias separadas por Deus para o seu casamento. Amém. Amém? Deus te abençoe abundantemente. Não esquece, se inscreve no canal, ative as notificações aqui do Primecast. Compartilhe esse Primecast com quem você pensou. Você pensou em alguns casais aí. A gente sempre faz isso, né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente diz, poxa, eu lembrei daquele casal. Manda esse casal, compartilha. Clique em gostei, não custa nada para você, mas significa muito pra gente. Comenta aqui qual foi o principal ensinamento. Se você discorda da gente, por favor, coloca a sua discordância pra gente poder brigar um pouquinho aqui embaixo. Brincadeira. A gente fazer uma treta aqui embaixo. Eu vou ler os comentários, quero responder também. A treta do bem, tá, gente? Pra gente poder discordar positivamente. E, de alguma forma, né, se inscreve no canal. Se inscreve lá no Instagram da Andressa, minha esposa amada e linda. Ela produz todos os dias com muito esforço conteúdo de criação de filhos, né, educação cristã. Então, ela posta todos os dias lá nos stories, no feed, textos maravilhosos, vídeos, reels. Então, vai lá, se inscreve no canal dela, Andressa, com 2 S, Ecoprime, com 2 Cs, tudo junto. Se inscreve no canal também da Ecoprime, Escola Ecoprime, tudo junto. Editora Ecoprime, tudo junto, também no Instagram. E se inscreve no meu canal, Gabriel CBO, né, um canal, né, sobre casamento e como construir um casamento abundante. Aqui no canal do YouTube também tem, né, o Casamento Abundante. É um canal só sobre casamento, é um canal que eu e a Andressa, a gente, de alguma forma, desenvolve. Especialmente eu ali, com mais esforço ali, desenvolvendo esse canal para te ajudar e abençoar a sua vida e o seu casamento, tá bom? Aqui embaixo vai deixar um link, alguns links de inscrição, para você poder acessar de forma mais fácil. Deus te abençoe, comenta, compartilha aí, amor. Gente, Deus abençoe. Privilégio da gente compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Espero que tenha te abençoado. Até a próxima. Valeu, Deus te abençoe abundantemente. Valeu.